Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, agora eu estou muito lisonjeada com esse estudo, a cultura racional. Ela é riquíssima, me dá muito conhecimento, equilíbrio, ver a vida como ela é, ver a matéria, encarar a matéria como ela deve ser encarada. Encarar esse mundo como ele deve ser encarado, encarar a mim mesma e a Deus e a outra pessoa como deve ser encarado. Então, isso que a cultura racional ela me traz a consciência. E nada mais e nada menos de que um simples canal de YouTube possa reverberar esse assunto, ou, né, ou os assuntos, ou assuntos de cultura racional, que é um assunto só. É um assunto só porque não é como o pensamento e a imaginação, que tem várias ideias, várias filosofias, várias religiões, vários conceitos, vários preceitos, e muitos ainda se indagam, né? Por que estamos aqui? Quem somos nós? De onde viemos? Por que viemos? Para onde vamos e como vamos? E hoje eu não estou muito para falar muito das minhas palavras, já que comecei a falar sobre algumas delas que são do meu próprio sentido de racional, e não, né, essa consciência racional positiva, e não como pensadora, né, que é a parte animal do ser humano que se anima na vida da matéria. Então hoje eu estou mais para a leitura, e essa leitura é lindíssima, riquíssima, é maravilhosa. Hoje eu busquei um livro que pudesse expressar toda essa riqueza, toda essa fonte, a fonte da cultura racional. E estou apresentando esse volume, ou esse fascículo, que é o 19 da réplica. Ele vem depois de 19 da tréplica. Ele vem depois de 18 volumes da tréplica. Anterior a esse vem mais 21 volumes da réplica. E anterior aos 21 volumes da réplica, 21 volumes da obra, a tal qual do primeiro, é o primeiro volume, ele é o resumo de todo esse conhecimento, de toda a cultura racional, ele é um resumo. Por isso, toda vez que nós fazemos a releitura, passarmos por o primeiro volume, vamos nos deparar que aqui já estava tudo aqui, só que quando a gente volta no primeiro volume, percebemos o quanto nossa consciência ela aumentou positivamente, e a nossa consciência negativa do pensamento e da imaginação ela foi diminuindo, ela foi se encolhendo a nossa parte animal desequilibrada, doente, insatisfeita, e a nossa outra consciência que vai aumentando, ampliando positivamente com o conhecimento. Quando a gente volta no primeiro volume, a gente percebe o quanto a gente cresceu
ou subiu os degraus. Para quem quiser entender essa palavra, espiritualidade, né? Cresceu em espiritualidade. Bom, então a minha leitura aqui, ela vai ficar até o final como leitura mesmo. Eu não desejo cortar com o meu entendimento e a minha compreensão. Gostaria que as pessoas escutassem atentamente e pudesse ouvir essas palavras de um modo a reflexão e meditação também, meditativa e reflexiva. Na página 75, então, do 19 da tréplica, fonte de riqueza, da maior grandeza e sabedoria universal é a cultura racional. A verdadeira cultura vinda do mundo da origem da humanidade, dizendo quem somos, de onde somos e por que assim somos, de onde viemos e para onde vamos, como viemos aqui parar e como conseguiremos voltar para o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E dessa forma, os dois personagens escravizadores de um corpo de vida só. O personagem fêmea pensando no macho, o personagem macho pensando na fêmea. E daí formando a confusão de sofrimento de um e de outro. Sofrimento esse horroroso e pavoroso, porque daí nasce a paixão, da paixão nasce a preocupação, e da preocupação nasce a confusão. Dois polos diferentes que, por serem diferentes, em choque sempre um com o outro, devido ao ciúme um com o outro. Preocupado um com o outro, vigiando um com o outro, um ao outro, e o ciúme nasce e cresce. E daí sofre as consequências da tempestade do gosto, da paixão e do ciúme. Dessa forma acabou o sossego, entrando no desespero, um preocupado com o outro, um desconfiado do outro. E dessa forma a vida das brigas, a vida dos crimes pela paixão e o ciúme envolvente, que envolve dois para se amarem, e no amor mora a amargura, o desassossego, os sacrifícios, os aborrecimentos, as contrariedades e o padecimento. Do amor de dois bichos que brigam porque se gostam demais. E essa sempre foi a vida do bicho. Parece que se entendem e sempre desentendidos. Parece que estão bem e estão mal. O magnético e o elétrico, os dois personagens, nunca deixam haver satisfação completa. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Um leva para um lado, outro leva para o outro. Desequilíbrio total é infernal. Acabou o sossego e a paz de ambos. Tudo isto arranjado pelas artes. O alfabeto artificial que levas todos no céu das amarguras, porque ninguém nunca está satisfeito com o que tem. Por serem seres insaciáveis, sempre insatisfeitos e desequilibrados pelos dois personagens. Os dois personagens são os causadores da desarmonia e de todos os males. Então aí o fingimento, as falsidades, a traição e as aparências.
desregulagem de dois personagens com fingimento sempre, a mentira sempre. E os artistas fazendo de um corpo de vida só, um joguete, um artista, por serem dois personagens de gostos diferentes, dominando um corpo de vida só. Tudo isso articulado pelo senso inconsciente deformado, para dar regra mediadora certa, e por isso se juntam para acertar, se unem para acertar e se desacertam. Por o verdadeiro natural da deformação não estar bem equilibrado e estabilizado, por não conhecer o que é a natureza de cada um, por não saber o porquê que assim são, e por isso o desequilíbrio reinante e o sofrimento a todo instante. Devido a estar expostos dois personagens completamente desequilibrados, que faz com que um pense no outro de uma infinidade de maneiras, boas e más. E daí os desacertos, os queixumes, as brigas, as confusões e as descrenças formadas por pensar que o nada tudo é, quando nada nada é. Por falta de equilíbrio normal, natural, racional, para racionalizar o certo, o equilíbrio certo e o bom viver. Para a felicidade completa é preciso que sejam dois seres equilibrados racionalmente. Então, o pensamento se torna um só. Por energia de comando é de equilíbrio ser um só ser racional. Então, vive com a harmonia, com a maior alegria, sem sofrimento, por dois serem um só, ligados a uma energia só, a energia racional. Então está completa e constatada a verdadeira felicidade, porque o que um pensa, o outro pensa, o que um quer, o outro quer. E estão unidos por um pensamento só, por uma forma de pensar só, por a energia ser uma só, energia racional. Então se torna dois em um só, por estarem ligados a uma energia só, a energia racional. E assim é constatada a verdadeira felicidade eterna. Não há deslize, nem de um lado, nem de outro. Por energia de comando ser uma só, a energia racional. E dessa forma, a forma racional. Desta forma é viver feliz, contente para o resto da vida, porque não há deslize, nem desnível de espécie alguma. Harmonia eterna, harmonizados os dois em um só, energia pura, limpa e perfeita, do verdadeiro natural de ambos. O natural é equilíbrio e fora do natural desequilíbrio, devido aos dois personagens deformados que são o elétrico e magnético. A linha da deformação é uma e a linha racional é outra. A linha racional, o equilíbrio perfeito por ser do natural de todos. Está aí a conscientização de dois em um só, não existindo pensamento mal de espécie alguma, por estar sob a égide de uma energia pura, limpa e perfeita. Dessa forma, para simples comparação, é a mesma coisa que viver no céu. A lua de mel se eterniza e sempre aquele nível de postura, por ser só racional. Não há equilíbrio de espécie alguma, por a égide suprema ser o comando da ligação à energia racional. Mas expostos como estavam, como animais racionais, sem terem conhecimento de sua verdadeira postura e condição de ser, por não terem o verdadeiro conhecimento, tinham que viver debaixo dessas aventuras, dessas experiências fracassadas. Por não terem o verdadeiro conhecimento de seu ser e de coisa alguma correspondente
a natureza de ser. Dessa forma, estavam expostos ao mal viver, por não saber o porquê de assim ser e por não saber a vivência natural da natureza, em que a pessoa está exposta ao desequilíbrio total por esses dois personagens, o elétrico e o magnético. E dois desequilibrados não pode viver bem. Então surgiram as aparências, aparentando uma coisa e sentindo outra. Os dois personagens, desequilíbrio de tudo e de todos. Unido, dois desequilibrados, não pode haver boa união. Aparentemente parece que é, mas verdadeiramente não é. Devido a ambos serem instrumentos de dois personagens atordoadores e massacradores e torturadores de quem está por conta deles. Então, tudo se tornou aparência só. Parece que vive no céu, mas vive no inferno. É o comum entre todos que fazem os personagens o desequilíbrio proporcionado pelo desequilíbrio dos dois personagens é tanta que no fim acabam enjoando um do outro, gelando um para o outro. Desequilíbrio total feito pelos dois personagens. No princípio se gostam muito, se amam muito. Depois vai apagando tudo devagar e se apagam. Ficam vivendo porque se acostumaram um com o outro e ficam vivendo pelo costume, pelo hábito de estarem juntos. Os personagens com o tempo se desligam um do outro naturalmente, sem perceber. O desequilíbrio feito pelos dois personagens que faz com que hoje goste e amanhã não goste. Hoje quer e amanhã não quer. Os dois personagens, os causadores do desequilíbrio, da instabilidade de gostar, hoje e amanhã não. Hoje é uma coisa, com o tempo é outra. Mudam os gostos, muda tudo, pelo desequilíbrio dos dois personagens que fazem gostar e desgostar. E dessa forma impera a estabilidade de todos que passam a viver de fingimento e de aparência, concordando por fora e discordando por dentro. Os dois personagens, um por fora, outro por dentro. Torna-se então uma vida triste, por dentro e por fora, aparentando diferente. Por fora, bela harmonia, e por dentro, a verdadeira desarmonia. Por fora, tudo bem, tudo lindo, tudo ótimo, e por dentro, completamente tudo ao contrário. A indignação por dentro e a falsa felicidade, aparentemente por fora. Esse é o normal do casal que está sob o domínio desses dois personagens que não dá paz nem sossego a ninguém. E daí o rosário de sofrimento que se envolve entre todos por não saberem pena que faz pena, por não terem a mínima noção do porquê vivem neste mundo e as condições da natureza a que estão expostos. Dessa forma, por coisa alguma conhecer, tem mesmo que penar muito, sofrer muito, por não saber o porquê vive e o porquê tem vida. E viver sem saber por que vive, o resultado é esse: penar a vida toda, iludido com a vida, pensando que a vida é uma coisa e a vida é outra, completamente diferente, e diante do magnetismo que estão envolvidos, ficam completamente cegos um pelo outro. Então diz, o amor é cego. Ai, vou falar uma coisinha que lembra daquele filme, O Amor é Cego? Então, cego porque estão dominados por dois personagens causadores da cegueira. Porque se existe feito, é porque existe a causa e por isso não há efeito sem causa. A causa da cegueira, da loucura, do amor é cego.
são dois personagens, magnético e elétrico, que envolveu os dois uma dose de magnetismo tão grande que às vezes até leva ao desequilíbrio total, a loucura feita pelos dois personagens, o magnetismo atordoante, a paixão atordoante e a paixão e a desgraça a todo instante, os causadores de toda essa melancolia sem limite, os dois personagens em ação que acham graça, muita graça, a botar dois artistas em confusão. Eles riem, acham graça porque eles são os causadores das palhaçadas dos dois palhaços, por serem os mentores da palhaçada, os orientadores das palhaçadas. Eles acham graça, se divertem, dão boas gargalhadas com os infortúnios dos palhaços, jogam os dois contedores no picadeiro e assistem de camarote os artistas em função. Como se divertem à custa do desequilíbrio proporcionado por eles sobre um corpo de vida só e sobre dois, então, ainda pior, joga um contra o outro. O natural deles é esse, por ser seres deformados, que tudo que estiver sob seu domínio é para ser lapidado nessas condições de tortura lenta, devagar e sempre. São os modeladores do desequilíbrio. Os dois personagens demandando contra um corpo de vida só. Dois contra um, e um pena muito. O corpo de vida pena muito. E essas invenções são naturais da natureza elétrica e magnética, em que todos envolvidos pelo magnetismo, nesse desequilíbrio que envolve todos os seres humanos e que se vai pela vida de todos, envolvidos pelo grande poder magnético, o causador dos males da humanidade e do desequilíbrio atordoante, por serem corpos de vida, de uma vida só, e comandados por dois personagens desequilibrados, que é o elétrico e magnético, dessa deformação racional. Quando o verdadeiro natural é muito diferente, é a energia racional. Este é o verdadeiro natural. É o elétrico e magnético os dois personagens deformados pela deformação racional. Então, sendo joguetes, os dois personagens poderosos deformados. O resultado é esse: ninguém tem sossego, ninguém, por muito bem que esteja, está satisfeito, não há satisfação. Todos em completa insatisfação consigo mesmo, e aparentemente todos demonstrando estarem satisfeitos e verdadeiramente insatisfeitos, porque não há satisfação no ser humano com esses dois personagens em cima da pessoa, desequilibrando de todas formas, de todas maneiras. Um desequilibrado não pode viver satisfeito, aparenta estar satisfeito, mas na realidade está lá dentro de si a insatisfação, de forma todos vivendo absurdamente, hipocritamente, falsamente, aumentando seu estado de despernoficação de sua personalidade individual para todos os habitantes do mundo invisível que estão vendo tudo o que se está passando dentro do eu de todos. Então, com esse procedimento, a pessoa se despernocifica, e despernocificando não tem personalidade moral e íntima para se ligar à energia racional, para se ligar ao mundo racional, porque todos assistindo à falta de personalidade, que é tão grande que mantém o desrespeito íntimo à verdade das verdades do mundo racional, pelo desrespeito íntimo se despersonificando por aparentar ser aquilo que não é. E os habitantes do mundo racional assistindo esta sujeira no íntimo de todos, esse mar de lama no íntimo de todos. E dessa forma fica a pessoa impossibilitada
por se conscientizar indignamente dessa maneira, que faz com que não tenha nunca condições de se ligar aos habitantes do mundo racional. Então, pessoal, no próximo vídeo eu vou detalhar cada questionamento aqui, porque a leitura aqui eu fiz para que as pessoas tivessem informação desses dois personagens, que foi falado aqui, o elétrico magnético. Aqui estão falando de duas pessoas, a afetividade, né? Relacionamento amoroso. Então, tá tratando aqui especificamente de relacionamento amoroso, entendeu? Então, no próximo vídeo, eu vou destacar no sentido assim, deixar em pormenores, detalhadamente, todas essas perturbações, né, diante assim de qualquer pessoa, não só no relacionamento afetivo amoroso, mas qualquer relacionamento que a gente possa ter uma aproximação maior, um filho, uma filha, um avô, uma avó, uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã, né, dentro do trabalho, também, né, em outras famílias conhecidas nossos cunhados, nossos outros sogro, né, quem é casado, sogro e sogra, tudo isso detalhadamente eu vou separando cada que personagem, que fica bem mais simples de entender tudo, porque a gente já tem esses dois personagens em cada pessoa, que é o fluido elétrico magnético, mas tem muito mais coisas envolvidas nisso, né? Até a próxima. Salve, salve o racional superior.